Olá, meu nome é Alcerema Pacheco, artista visual e artesã. Estamos aqui para dar início ao projeto Aquarela e Bordado Linguagens Híbridas com os recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, iremos aqui apresentar para vocês alguns recortes do projeto Aquarela e Bordado Linguagens Híbridas. Nesse sentido, iremos fazer antes algumas considerações a respeito da aquarela e do bordado. A aquarela é uma técnica de pintura que os pigmentos são diluídos em água, ou seja, ela é uma técnica à base de água. É uma técnica milenar que surgiu na China simultaneamente ao surgimento do papel. É uma técnica que comumente ela é utilizada, o processo dela no papel. Pode também ser feito em outros suportes, como o tecido também. Mas o suporte mais comum é o papel. Esse papel ele tem que ser na gramatura acima de 300 gramas. Por quê? Porque como ela é à base de água, então o papel, se for inferior a 300 gramas, ele pode enrugar e rasgar o papel, não suportar. Então, sugere-se que seja a partir de 300 gramas. E um detalhezinho para que esse papel não enrugue enquanto a gente está fazendo a técnica do processo da aquarela, é que a gente coloca esse papel em um suporte de madeira, pode ser, e nas extremidades do papel a gente coloca fita crepe colando a essa madeira para que no momento do processo esse papel não fique enrugando. A aquarela, as tintas que vêm em formato de bisnagas, elas são bem líquidas e em formato de pastilha. Já as pastilhas elas são secas, mas ao misturar com a água, ela fica uma tinta líquida. Quanto ao bordado, é uma arte de decorar com figuras ornamentais em tecido, usando fio e agulha. Normalmente ela é uma arte manual e também pode ser à máquina. Você pode tanto bordar à mão, como pode bordar à máquina. É uma das artes mais antigas que remonta desde ao tempo das cavernas. Aprender a bordar era uma das atividades, era uma das tarefas das mulheres para fazer os seus enxovais artesanalmente, ou seja, manualmente. E assim, fazendo essas considerações a respeito da aquarela e do bordado. Nesse sentido, vamos mostrar o processo criativo da aquarela e do bordado como linguagens que dialogam entre si. E também mostrar alguns fundamentos da aquarela e do bordado durante o processo. Iremos aqui também mostrar os materiais que iremos utilizar na aquarela e no bordado. Primeiramente, nós vamos fazer o processo da criação da aquarela, pois como é uma linguagem, como é uma técnica que ela é diluída em água, então nós vamos fazer o processo primeiro da aquarela, pintando todo o papel, aquele projeto que a gente quer, que a gente deseja, que a gente objetivou, e aí depois que fizermos o projeto da aquarela, a composição da aquarela, que vai o bordado se sobrepor a ela, mas antes disso nós temos que fazer a pintura na aquarela, deixar secar para depois começar o processo da técnica do bordado sobre a aquarela. Agora vamos começar a prática do processo criativo das duas linguagens, aquarela e bordado, linguagens híbridas. E aí, durante todo o processo, nós vamos demonstrar as técnicas de cada um. Iremos colocar para vocês algumas técnicas da aquarela, da técnica que a gente usou para realizar o trabalho em relação à aquarela, e também iremos mostrar alguns pontos básicos que iremos usar no bordado. O bordado se justapondo à aquarela. Vamos dar início ao nosso processo do projeto Aquarela e Bordado, Linguagens Híbridas.
Começando pelo processo da aquarela, porque como nós vamos bordar por cima da aquarela, né, sobrepor o bordado por cima da aquarela, então temos que iniciar pela aquarela, porque precisamos esperar, depois que aquarelamos, esperar que o papel seque para poder bordar. Então, para esse trabalho da aquarela e bordado, nós vamos aqui fazer trabalhos semelhantes a esses aqui, certo? Então vamos mostrar aqui, demonstrar alguns recortes, alguns processos, né, na prática, como chegamos a esse trabalho, que é aqui no caso é a aquarela e o bordado, né, que são as linguagens híbridas, as linguagens se encontrando. Então, diante disso, vamos precisar de alguns materiais. Começando pela aquarela, nós vamos precisar, para aquarelar, de tinta. As tintas, tanto elas podem ser, como eu falei, em bisnagas, né? Pode ser a tinta em estojo, né? Ela vem no estojozinho, é a tinta que eu falei em pastilha. Temos essa daqui também, que é em pastilha. Vamos precisar de pincéis. Os pincéis para aquarelas, ele tem que ser macios. Então, e de preferência que seja roliço, né? Redondinho. Então, vamos precisar de pincéis como estes. Pincéis de número 12, pincéis de número 10, pincel de número 4. Vamos precisar de pincéis como esses aqui, que nós chamamos de filetes. A referência é 422, número 6. Vamos precisar de uma trincha, né, de número 40. E aqui estão os pincéis que nós vamos utilizar nesse processo da aquarela. Vamos precisar também de godês. Nos estojos que a gente compra, né, da aquarela, que no caso a aquarela em pastilha, já vem um godê. E aí a gente aproveita esse godê, né, para fazer a mistura da tinta com a água. Então eu mesma aproveito bastante. Também tem esse outro tipo de godê. Ele tem até esses espaços para que a gente coloque a tinta e nesses espaços maiores a gente faça a diluição da tinta com a água. Quem não tiver o godê, não tem problema, não vai deixar de pintar, de aquarelar, de fazer o seu trabalho. Aí o que é que vai fazer? Vai utilizar um prato de vidro ou um prato de plástico para misturar as tintas. Não é porque eu não tenho godê que eu vou deixar de fazer o meu trabalho. Então posso fazer num prato de vidro. Tenho também, o que eu vou precisar também é de potinho, 2 potes de água, certo? Um para limpar os pincéis e o outro para, tem que ser água limpa. Um para limpar o pincel e os pincéis e o outro para pegar a água com o pincel limpo e diluir na tinta, certo? Vamos precisar também de uma toalhinha limpa, pode ser velha, uma toalhinha, um molambuzinho velho, certo? Para a gente enxugar os pincéis na hora que a gente estiver trabalhando, aquarelando. Outra coisa que nós vamos precisar é de uma fita crepe. Para quê? A fita crepe é exatamente para que eu coloque o meu trabalho, né, o papel, que nós, no caso, já vou mostrar aqui o que é que a gente vai fazer. São esse tipo de trabalho aqui. O primeiro trabalho que a gente vai fazer com aquarela, aquarelar, é esse aqui, para depois secar e debordar. Então, nesse suporte aqui, certo? Que é um suporte de desenho, pode ser uma prancheta. Você vai colocar o papel tem que ser a gramatura acima de 300 gramas. Porque como a tinta é diluída em água, a gente não pode usar um papel, pode até fazer, tem que ter muita habilidade. Mas o recomendável, a sugestão que se dá é que trabalha-se um papel para aquarela acima de 300 gramas, certo? 300 gramas acima já pode trabalhar sem problema. Aí comumente eu uso papel no suporte e eu boto a fita crepe em toda a extremidade do papel. Porque quando eu estiver pintando, esse papel não vai enrugar. Quando eu terminar a aquarela, de aquarelar, deixo secar ali um pouquinho e aí eu tiro as bordas, eu tiro a fita para depois a gente começar a trabalhar o bordado, certo? Independente do bordado, mesmo que não for bordar e for só aquarelar, o processo é esse. Ah, eu não tenho prancheta, eu não tenho nada, então coloque na mesa. Você vai
colocar o papel na mesa e vai colocar se não tiver problema com a mesa, com a sua mesa, você vai colar a fita. Só que você não vai poder, nesse sentido, ficar mexendo com o papel, né? Porque ele vai estar preso à mesa. E esse aqui está preso na mesa. E esse aqui, assim não, ó. Eu posso mexer no momento que eu quiser. A gente já faz um desenho prévio, certo? Se tiver muito marcado com o lápis, né? Que a gente vai precisar de um lápis e borracha para desenhar. Se quiser desenhar, desenha. Se não quiser, já faz direto a aquarela. Tem uma que eu vou fazer aqui direto, eu não vou nem precisar de desenhar. Se ficar muito forte, eu dou só uma apagadazinha aqui, ó, bem de leve, não para apagar tudo, para a aquarela não ficar marcada com o lápis, certo? Então aqui é só para eu ter uma ideia de onde é que vai ficar o meu desenho. Então agora vamos dar início à nossa aquarela, para que depois a gente vá bordar. Então aqui eu vou aquarelar. Aqui a ideia é que eu vá aquarelar esse rosto. Depois que secar, o cabelo dessa figura aqui, desse desenho, vai ser bordado. Aqui no caso, a hibridização vai ser com o bordado no cabelo, certo? Aí quando chegar lá no momento do bordado, a gente vai mostrar que tipo de ponta a gente vai usar nesse bordado aqui, dessa aquarela. Então, iniciando o nosso trabalho, aí nós temos a aquarela úmida e a aquarela seca. O que é essa aquarela úmida e a aquarela seca? Aquarela úmida é quando eu coloco a aquarela, eu pego o pincel, molho, pego a tinta, diluo ali no godê, mas antes de fazer isso, antes de eu colocar o pincel com a tinta no papel, eu primeiro molho o papel na parte que eu quero umedecer, certo? Aí eu molho e aí eu venho com o pincel com a tinta, né, diluída em água, e aí vai ser o pincel com a água e a tinta sobre o molhado. Aí a gente chama de molhado no molhado, né? Ou seja, aquarela úmida. Quando a aquarela é seca, a gente chama de aquarela seca, né? É quando eu não faço esse processo antes. Eu eu não molho o desenho antes. Eu venho já direto o pincel com a tinta e a água diluída no godê e já coloco direto no papel. Então vamos dar início ao nosso processo da aquarela. Nesse processo da aquarela, né, e bordado, linguagens híbridas, vamos fazer alguns trabalhos semelhantes a estes aqui. Mas esse, por exemplo, né, é um trabalho que é a aquarela e o bordado. O bordado está sobreposto à aquarela. Temos esse aqui também, que a gente pode fazer letras, nomes, o que quiser, né? Faz a aquarela e depois faz o bordado. Um outro também é esse aqui. A gente faz tipo uma paisagem, né? Uma marinha, o que quiser, e faz uma composição com outros elementos para poder bordar e aí fazer a composição do trabalho. O outro trabalho é esse aqui, e vamos fazer um parecido também com esse, né? Onde tem um rosto, só que primeiro desenha aquilo que você quer, aquarela e depois nós vamos fazendo o desenho. Então aqui a gente usou 2 tipos de bordados. O outro é esse aqui, que nós vamos também fazer um semelhante a esse. Começando aqui o nosso processo da aquarela, nós vamos pegar o pincel, no caso aqui eu estou com o pincel número 10. Antes de pegar a tinta no estojo, a gente vai molhar o pincel, né, na água. Primeiro a gente molha, porque como ele está seco, então a gente tem que molhar para hidratar o pincel, ou seja, para ele ficar mais macio ainda. Então a gente molha mais de uma vez, enxuga o excesso na toalhinha. E aí eu pego a tinta, então aqui com a pincel número 10, eu vou começar a pintar fora do desenho, certo? Então eu vou aqui fazer com o amarelo. Aí nesse caso eu vou e misturo esse amarelo, vou misturar aqui no godê. Pego a tinta, misturo e vou contornar. Estou fazendo a técnica da aquarela seca. Aqui no cabelo, onde vai ser o bordado, eu escureço só um pouquinho com a aquarela, certo? Só para
delimitar mais ou menos o cabelo que eu vou bordar. Então aqui com o amarelo, né, vou colocando mais um pouquinho de amarelo. Posso pegar outras cores para ficar um colorido bonito, né? Vou pegar aqui um magenta e vou espalhando a tinta. Peguei uma outra cor de amarelo. O papel aqui, a gramatura é 300 gramas, certo? Posso colocar aqui perto do cabelo esse amarelo. Esse papel aqui é aquele papel Etival, próprio para aquarela. Trabalho também muito com o Monval, que também é muito bom. Agora eu vou pintar o rosto, porque eu quero o rosto dessa aquarela pintado, nem que depois eu vou contornar esse rosto com o bordado. E aqui eu escolho a cor da pele. Se eu quiser a cor da pele negra, eu vou misturar as tintas marrom. Isso vai depender da proposta de cada um. Então eu vou misturar com marrom, com um pouco de vermelho e um pouco de azul. Primeiro eu cubro todo o espaço do desenho, para depois eu vir fazendo os detalhes. E aqui eu termino a primeira camada do rosto da figura aqui. Deixo secar um pouquinho, porque está bem molhado, e depois eu vou vou pintando os detalhes. Aí vamos deixar secar um pouquinho, enquanto isso a gente vai, nas partes que já secaram, a gente pode reforçar um pouquinho a cor da tinta. Mas eu não estou querendo fazer isso agora. Eu quero que a tinta se espalhe, né? Porque a aquarela é assim, ela vai espalhando, né? Até chegar ao seu limite no papel, né? Até o papel absorver toda a tinta. Primeiro eu desenhei, fiz um rosto de uma moça para poder aquarelar. Fiz aquele processozinho de tirar um pouco o lápis, né? Para não ficar muito marcado. E aí agora, com o pincel na sobrancelha, essa moça aqui o olho dela tá fechado. Com outro pincel mais fino, número 2, eu vou molhar também, porque ele estava seco. Tenho que molhar na água e diluir na tinta, pegar a tinta e diluir. Então vou fazer aqui, pegar o marrom e vou misturar aqui no godê. Para ficar bem mais escuro, eu pego um pouquinho do azul e misturo esse marrom. E aí eu vou agora colocar aqui nos olhos. Tá ainda muito molhado. Se tiver molhado, aí ele vai borrar, não vai ficar uma pintura legal. Vou escurecer mais essa parte aqui, que fica perto do cabelo, né? Porque do espaço do cabelo e a testa, como o cabelo vai ser volumoso, ou mesmo que não fosse, existe uma sombra, né? Então vou pegar aqui o marrom que eu fiz e vou colocar aqui, escurecendo um pouquinho, porque vai ser a sombra do meu cabelo. Aonde secou de amarelo, eu posso reforçar mais um pouquinho, porque quando a aquarela seca, ela ainda vai ficar um pouquinho mais claro, mas aí é quando a gente vê o efeito da aquarela no papel. E aí a gente vai escurecendo um pouquinho só para ficar bem colorido. Nesse caso eu quero uma aquarela bem colorida, mas ao mesmo tempo que ela fica colorida, ela é suave a aquarela, né? E aqui eu ainda posso escurecer mais. Como os olhos e a sobrancelha estão mais secos agora, eu já posso usar aqui o marrom. Vou fazer aqui a sobrancelha. Cubro primeiro, tudinho. Depois aí eu vou fazendo tipo uns cabelinhos, né? Com o pincel. Pra dar a ideia da sobrancelha. Aquele escurinho do nariz, né? Aquela parte escura que fica dentro do nariz. Vou pintar agora a boca, os lábios. Então vou usar aqui o pincel número 6. Molho também. Então eu primeiro
com uma camada bem ralinha, bem aguada, eu vou e cubro os lábios. Eu quero essa região aqui, ó, mais escura, né? Porque a gente não é assim desse jeito, né? Chapado. A gente tem os cantos dos olhos que eles são mais escuros. Então, eu pego um pouquinho do marrom, mais um pouquinho de vermelho, um pouquinho do azul, para fazer essa cor aqui. Com o mesmo pincel, número 6. Então, aqui, ó, no canto do olho, ele é mais escuro, né? E aí a gente vai tipo esfumaçando. E no cantinho também, ó, a gente pode escurecer um pouquinho, né? Já vai dando uma profundidade. Deixa secar um pouquinho para também não ficar, não manchar. Aqui eu vou fazendo um contornozinho do nariz. Aqui na lado do nariz a gente também escurece um pouquinho, né? Porque tem sombra. Aonde tiver sombra, a gente vai acrescentando a sombra. Vamos escurecer um pouquinho aqui também nos lábios da garota, né? Pegar o azul com o marrom, com o magenta e mistura aqui, fazendo aqui a abertura da boca. Nos lábios também eu tenho sombra e luz, né? Tem que lembrar disso. Posso pegar um pouquinho do verde e colocar aqui, ó. Vou dar umas nuances. O amarelo. Tem amarelo na lateral. A gente vai colocando aqui. Aqui também eu tenho uma sombrinha, né? Uma sombra no queixo, né? Existe uma... Todos nós temos essa sombra aqui, né? Esse contorno. Aqui no nariz também tem esse contorno. E assim nós vamos fazendo esse trabalho. Vamos dando colorido a nossa menina. A gente vai escurecendo assim um pouquinho de leve, pegando um pouquinho de tinta e vai escurecendo. E vamos escurecer mais os cantos dos olhos, né? Colocando tinta para dar profundidade ao trabalho. Bom, deixa eu secar um pouquinho para depois a gente dar continuidade na pintura, porque ainda não terminou. Agora que a nossa aquarela dessa figura está mais seco, a gente agora vai ajeitar, fazer alguns detalhes, né? Como por exemplo aqui nos lábios, vamos dar uma melhorada. E a gente vai acertando aqui os detalhes do rosto dessa figura. Colocando os claros e os escuros, né? Pegar um pouquinho do magenta, um pouquinho de pele. Coloca aqui no cantinho da boca para dar aquela ideia de profundidade lá. Mais um pouquinho de azul aqui no cantinho dos olhos. Ok, terminando nossa aquarela dessa figura. Deixar secar mais um pouquinho para poder começar o trabalho do bordado. Agora vamos dar início a outro processo, ainda com aquarela. Aqui já tem o esboço. Aqui nós vamos fazer, nessa aquarela aqui, vamos fazer uma paisagem, certo? Nessa paisagem eu estou aproveitando para colocar um nome e coloquei uma menininha aqui que eu vou colocar uns cabelos com bordado, o nome arte vai ser bordado. E tem aqui umas plantinhas, né, com umas folhas que nós vamos também bordar. Agora, eu vou fazer tipo uma marinha, o céu, o mar, a areia, né, uma paisagem. Como eu falei, para não ficar muito marcado o lápis, então eu apago assim bem pouquinho, bem de leve, só para ficar marcado. E aí a gente vai dar início agora a esse novo processo que é o dessa paisagem.
Agora a gente vai trabalhar com a outra técnica, que é a aquarela úmida, que é o molhado no molhado. Então, antes de começar de pintar, no céu, por exemplo, eu quero o espaço, antes eu vou molhar para poder colocar a tinta. E aí eu vou fazendo aos poucos isso aí. Aí agora, com o azul, fazer o céu. Pego a água e vou aqui colocar manchas para fazer o céu. A gente sabe que o céu, de cima para baixo, ele vai, nas extremidades, ele é mais escuro, né? E quando vai chegando na linha do horizonte, ele vai ficando mais claro um pouquinho. Mas a aquarela, quando ela enxuga, ela fica mais clara. Vou colocando assim aleatoriamente. Pego um pouquinho aqui de magenta e agora eu vou fazer o mar. O céu eu fiz molhado no molhado. Agora o mar eu não vou fazer molhado no molhado, vou fazer molhado no seco. Ou seja, é o pincel molhado com a tinta, né, diluído a tinta na água, para fazer o mar. Então aqui a gente vai pegar novamente o azul e vai fazer umas pinceladas nesse sentido aqui. A gente vai passar por cima do nome da arte, mas não se preocupe porque quando a tinta secar a gente vai ver o nome arte. E aí eu pego um pouquinho de verde porque o mar tem um pouquinho, né, do verde, e pego um pouquinho mais de azul para demarcar aqui a linha do horizonte. Deixa secar um pouquinho para a gente fazer tipo umas ondinhas depois. E agora eu vou fazer, da mesma técnica que eu fiz o mar, eu vou fazer a areia, a matazinha que tem aqui na areia, nas plantações. E aqui eu vou pegar um pouquinho de amarelo ocre, com um pouquinho de pele, e vou aqui fazendo a nossa areia. Vou aqui pegando um pouquinho de marrom para fazer nas partes mais escuras da areia. Aproveito um pouquinho de verde e também vou misturando essa areia, né? Porque nessa areia aqui tem a grama. E aí a gente vai dando as pinceladas. Pego mais um pouquinho de amarelo ocre e vamos fazendo a areia. Vou cobrindo, cubra a menina, não tem problema nenhum não. E a menina vai ser bordada. A roupa da menina eu posso colocar um vermelhozinho, para dizer que ela está com a roupa vermelhinha. Pega um pouquinho de marrom e coloca aqui no cabelo, onde vai ser o cabelo, só para delimitar o que eu vou fazer depois com o cabelo. Os braços da menina, a gente vai pegar por pele, né? Vou trabalhar de novo na areia. Pego um pouquinho do amarelo ocre e vou passar na areia aqui. Ajeitar aqui essa linha do horizonte. As pinceladas desse modelo, desse jeito, para simular a água em movimento. Mais uma vez eu vou aqui reforçar o céu. Pronto,
aqui a gente finaliza o nosso trabalho da aquarela da paisagem. Mais um processo, né, da aquarela e bordado. Aqui a gente vai fazer uma outra paisagem com alguns elementos da natureza que é bem da nossa região, né? Alguns mandacarus aqui, e fazer aqui a gente vai nesse trabalho aqui, a gente vai mais trabalhar com manchas verdes, né, para dar ideia de mapa. E depois vamos bordar os mandacarus aqui. Aí, como sempre eu faço, dou um apagado, apago bem de levezinho para não ficar tão marcado. A gente vai, todo o papel vai ser, a gente vai colocar manchas de tinta verde, da aquarela verde, certo? Verde com amarelo, e assim a gente vai manchando aqui o nosso papel. A gente pode fazer isso assim, como se fosse aleatoriamente, mas é claro que um aleatório proposital, né? E a gente tá fazendo duas linguagens se conversarem, né? Duas linguagens bem tradicionais, que é a aquarela e o bordado. Duas técnicas maravilhosas de se trabalhar. Só para fazer umas misturas assim, bem no papel. Aqui eu estou trabalhando aquela técnica do molhado no seco, aliás. Essa é bem rápida, não é muito demorada essa aquarela aqui. Porque a gente aqui está só jogando manchas, né? Jogando manchas verdes para dar ideia de mato. Lembrando que a gente, se quiser mais escuro, tem que botar mais tinta, porque a aquarela, ela depois de seca, ela clareia, ela fica mais clara, né? Pronto, essa aqui é só assim, bem manchada, certo? Aqui você poderia fazer com outras cores também, com outros motivos, porque aqui eu vou bordar por cima da aquarela uns mandacarus, né, que a gente chama aqui de mandacarus. Mas aqui eu quero o meu bem mistura assim do verde com o seco. Pronto. Aqui termina esse processo da aquarela nesse trabalho com os mandacarus. Ok? Agora, com as nossas aquarelas prontas, já todas sequinhas, podemos começar o trabalho do bordado sobrepondo a aquarela. Então, temos aqui todas elas já todas prontinhas, sequinhas, né? Nossas aquarelas que nós vamos fazer, que nós vamos bordar.